Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Nós já ouvimos 16 pregações. Eu quero refletir um pouco com os irmãos, de maneira bem tranquila. Eu sei que alguns já almoçaram, né? Fazer o povo dormir agora, pastor Eduardo? Não dorme não, porque se você dormir, eu durmo aqui também. Eu e o pastor Eduardo ainda não almoçamos, nós vamos descer para o almoço daqui a pouco. Estamos fazendo um revezamento aqui. Alguns já almoçaram, nós vamos daqui a pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Eu quero, neste momento, intitular essa reflexão sobre desafios que nós enfrentamos no dia a dia, mas eu quero dizer para você, esforça-te. A palavra de Deus vai nos trazer a história de um homem chamado Neemias, um copeiro real, que viveu em meados dos anos 445, 466 antes de Cristo. Esse período, Neemias servia o rei Artaxerxes I, ou Artaxerxes Longimanus, né? Ele serviu por bastante tempo e tinha uma boa amizade com o rei. Esse Neemias servia no palácio e, de repente, recebe uma visita de alguns dos seus irmãos. E estes seus irmãos, quando chegam, Neemias o pergunta: como estão os seus amigos, irmãos, o restante do povo que restaram do cativeiro? Então ele recebe a seguinte notícia: os restantes, versículo 3 do capítulo 1, os restantes, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos ir pensando a respeito da palavra de Deus. Vamos tentar aqui fazer algo expositivo. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, ao ouvir essas informações, abate-se em seu espírito. Neemias fica triste, angustiado, e ele vai chorar, lamentar. E então ele começa a fazer jejum e oração perante o Deus dos céus por alguns dias. E eu quero contextualizar isso aqui para nós, para já começarmos a aplicar de imediato a palavra que Deus colocou em meu coração, para falar para você, meu irmão, minha irmã, nesta tarde. Recebemos diariamente, por vezes, notícias desagradáveis, notícias que nos causam dores, angústias, tristezas, que nos fazem chorar, que nos fazem ficar cabisbaixo.
Mas eu sei que você, assim como Neemias, se põe diante do Deus dos céus e começa a orar, a buscar a Deus para tomar uma decisão. Você se coloca diante de Deus e no momento oportuno, assim como Neemias, ele diz assim: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, versículo 4, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele continua a oração dele. Certo dia, Neemias está diante do rei, o rei percebe, veja bem, o rei nota no copeiro que ele está triste. Inusitado isso, não é? O rei normalmente não está nem ligando para aquele que o serve, vias de regra. Mas o rei nota. Era Deus preparando o momento, Deus preparando a situação para que Neemias obtivesse êxito no que ele intentaria. Ou seja, obter a autorização do rei para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, Neemias, envolto de uma responsabilidade, por conta da notícia que ele recebeu, ele pensa consigo: eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar do jeito que está. Talvez você esteja do mesmo jeito. Eu preciso tomar uma decisão e de repente Deus prepara todo o cenário, Deus confirma para você, assim como Deus confirmou para Neemias. Assim como Deus confirmou para Neemias e concede-lhe autorização através do rei para que ele pudesse sair da cidade, atravessar os portões da cidade, os vilarejos, e não fosse barrado pelos governadores. Então Neemias agora está sob a direção de Deus. Você já sentiu assim? Oh glória! Eu estou empolgado. Deus preparou tudo, Deus me deu cartas, Deus organizou tudo. Parece que está tudo mil maravilhas, porque Deus está no controle. Mas eu quero lhes dizer nessa tarde, que mesmo Deus estando no controle, situações adversas acontecem em nossas vidas. Não posso me omitir de dizer isso para você, não posso me furtar de falar a verdade para você. Mesmo você estando sob a oração, o jejum, a direção do Pai, o inimigo se levanta também contra a sua vida. Assim como aconteceu com este homem. E agora, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, eu quero começar a discorrer contigo alguns capítulos de Neemias, para nós compreendermos como é que o inimigo se levanta aí, e como é que ele se levantou, e talvez você se identifique. Capítulo 2, versículo 19, diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos,
e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Você está sob a direção de Deus, você está com as cartas na mão, e o inimigo se levanta contra você, fazendo acusações de rebelião, fazendo acusações que você está com um motinho. O inimigo tenta desfocar você do objetivo. O inimigo, ele é sagaz, estratégico, e ele vai tentar parar você de diversas maneiras. Mas eu quero dizer para você nesta tarde: esforça-te. Vou dizer como Deus disse para Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. Então somente esforça-te. O inimigo então começa a levantar falsas acusações contra Neemias, que ele estava fazendo aquele projeto, que ainda era projeto naquele momento, contra a decisão do rei, contra a vontade do rei. Se o teu acusador aponta o dedo para você, tentando te acusar de algumas coisas, eu quero te dizer: lembre-se do que escreveu o apóstolo Paulo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não se pode, não tem autoridade maior do que a do próprio Deus, porque ele diz assim: Jesus Cristo, fui eu quem morri por ele, fui eu que dei a vida por ele. O inimigo não pode mais acusar você. Mas o inimigo, não satisfeito com isso, o inimigo começa a escarnecer. No capítulo 4 agora, dos versículos 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu a ira. O inimigo não quer ver você obtendo êxito, o inimigo não quer ver você e sua família bem estruturada, o inimigo não quer ver você e o seu cônjuge com bom relacionamento, com bom diálogo, seus filhos assentados à roda da mesa, a sua empresa prosperando, no seu trabalho as coisas dando certo, seus negócios frutificando. O inimigo não quer, então ele vai usar de estratégias para tentar desviar você. Mas mesmo eu que estou na direção de Deus, que orei tanto para fazer isso, sim, é por isso que eu digo para você: esforça-te. Não desanimes, não pare. Lembre do Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No momento que o inimigo se levantar contra a sua vida, lembre-se do rochedo, lembre-se da fortaleza que é Cristo Jesus, o socorro bem presente no momento que o inimigo se levanta contra nós. No momento que ele levanta acusações contra nós, lançando seus dardos inflamados contra as nossas vidas, lembre-se que tem um Deus que é escudo e broquel, que corta o arco, quebra a lança, queima o carro no fogo e diz: aquietai-vos que eu sou Deus. Aleluia. É por isso que eu te digo: esforça-te. Aleluia. Quem te mandou fui eu. Glória a Deus. Então agora, olha só o capítulo 4 dos versos 1 aos versos 3. E falou na presença, versículo 2, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha que palavra sagaz, tentando fazer com que eles esmoreçam as forças através das palavras, fazer eles desanimarem. O que esses fraquinhos estão fazendo? O que esses ignorantes estão fazendo? O que esses bíblias estão fazendo? O que
que esse crente está aí mais uma vez tentando isso. Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia. Olha que zombaria, que sarcasmo. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. O inimigo começa a escarnecer. O inimigo começa... Olha só o que ele vai dizer no versículo 3. Estavam com ele Tobias o amonita, e disse ainda que edifiquem. Vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha que desprezo. O inimigo pode tentar o quanto ele quiser, mas quem sustenta a sua mão e a sua obra é o Senhor dos exércitos. Então continua firme, esforça-te no Senhor, e não esmoreça as suas forças. Não desista, mesmo que as aflições da vida venham sobre você. Vamos seguir. O inimigo é terrível. Se com as calúnias ele não conseguiu te parar, com os escárnios ele não conseguiu te parar, então ele vai fazer ameaças. Versículo 7 e versículo 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação. O inimigo está olhando o seu sucesso. O inimigo está vendo que você está prosperando. O inimigo está vendo que você está crescendo. O inimigo está vendo que está tudo dando certo. E ele está tentando de diversas maneiras. Mas o inimigo é terrível, ele não desiste fácil. Mas a Bíblia diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então agora ele vai tentar através dos ataques, das ameaças. E aí ele diz assim, versículos 7 e 8. O versículo 8 diz: e ligaram-se entre si todos, que virem a atacar Jerusalém, e para desviarem o intento. Eles começaram a preparar, fazer conluios para atacar Jerusalém, para atacar Neemias, para atacar os irmãos em Jerusalém que estavam naquela grande obra. Mas Neemias estava num propósito firme. Ele fala: essa obra eu não paro. Ei, não pare o que você está fazendo. Foi Deus quem deu a carta na sua mão. Foi Deus quem deu autorização para você. Não pare de jeito nenhum. Mesmo que o inimigo esteja tentando te fazer parar, esforça-te. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esforcemo-nos. E é natural. O salmista diz que Deus olha para nós e lembra que somos pó, irmãos. E Ele tem misericórdia de nós. E olha só, é natural, você está sofrendo ataques espirituais, ataques físicos, ataques de todo lado. É natural que chega um dado momento que você se cansa. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 4. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. É natural que o cansaço tente também te parar. Mas eu quero dizer para você: o meu Deus renova forças nesse dia. O meu Deus vai renovar forças nessa hora. O meu Deus está renovando a sua saúde hoje. Ele está te dando vigor novamente para você caminhar, para você prosseguir, para você vencer o seu propósito.
Você não vai parar no meio do caminho, você chegará até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Correrão e não se cansarão. O meu Deus quer renovar as suas forças hoje. Ele sabe o quanto você está sofrendo. Ele sabe quantos ataques você tem sofrido, pela direita, pela esquerda. Mas Ele diz: tu não serás atingido. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas o inimigo é terrível. Ele fala, é por isso que a Bíblia diz, resistir, irmãos. Resistir não é fugir do diabo, é enfrentá-lo. O inimigo agora vai fazer ameaças de assassinato. Versículo 11 do capítulo 4. Então, olha lá, disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entre no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo pode tentar armar cilada contra a sua vida. O inimigo pode tentar armar, trancar rua, fazer qualquer coisa. Mas quem continua dando a ordem é o Senhor dos Exércitos. O dono da sua vida ainda é o Deus dos céus e da terra. Não é o inimigo quem diz que você vai morrer agora. Deus está dizendo: o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Ele pode até tentar, pode até maquinar, mas ele não tem autoridade para isso. O inimigo tem que pedir autorização. O meu Deus continua com as mãos sobre a sua vida. O nosso Deus continua a te guardar. Sinta-se abraçado por Ele agora, falando: meu filho, ninguém toca na sua vida, porque você é meu. Eu gosto muito do texto, quando Deus confronta Saulo no caminho de Damasco. Uma vez ouvi um pregador dizer que Deus naquele momento chama Saulo de touro bravo, e é verdade. Porque ele diz assim, o Saulo perseguidor, ele fala: ai dos que se levantar contra os meus agrilhões. Nós somos como agrilhões na mão do Senhor Deus. Nós somos como pontas agudas, e quem vier, aleluia, Deus usa você mesmo para poder penetrar o inimigo. Ai daqueles que se recalcitrar contra os meus agrilhões. O touro bravo vem para cima, mas ele toma o fincão e ele para na hora. O inimigo não tem poder contra a sua vida. É o Deus dos céus quem está no controle. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, e é o Deus pelo qual está dizendo para você: não desista, esforça-te, tem muito bom ânimo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas o inimigo é terrível, irmãos. Ele tenta te desanimar de diversas maneiras. Agora ele quer matar o líder. Capítulo 6. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Fora o capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que vai falar da ganância, da crise econômica, que começa a haver problema entre os próprios irmãos.
Mas, vem aqui para o capítulo 6 comigo. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalat e Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos. Agora, irmão, não é só mais Sambalat e Tobias, não é só Gesem. Agora é o resto de todos. O resto dos nossos inimigos. Todos se revoltam contra ti. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Vou usar das palavras do pastor Márcio quando pregou aqui pela manhã. Olhe além das circunstâncias. Enxergue quem é que está contigo. Não olhe o exército do inimigo. Olhe para o Deus do céu Todo-Poderoso, e você vai saber que maior é quem está contigo do que o que está no mundo. Aleluia. Então Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congregamo-nos juntamente nas aldeias no vale de On. Olha que armadilha, irmãos. Preparando um plano, chama para o banquete. Cuidado, hein? O inimigo é terrível. Chama para o banquete. E vai. Vem comer com a gente, vem participar conosco. Vou nada. Para trás de mim, Satanás. Não vai não. Porque o inimigo está planejando parar a sua obra. Não pare no nome do Senhor Jesus Cristo. A sua família vale a pena. Os teus filhos valem a pena. Você vale a pena. Não desista. Os seus projetos, os seus sonhos valem a pena. Não pare, esforça-te. Enfrentaremos dificuldades, problemas, sim. Mas eu te digo mais uma vez, esforça-te. Peça sabedoria para Deus. Peça discernimento para o Pai, para que você não caia no engodo de Satanás e não entre no plano. Olha o finalzinho do versículo 2. Vem e congreguemo-nos juntamente das aldeias do vale de Ono. Olha só o final. Porém, intentavam fazer o mal. Intentavam matar Neemias. O inimigo vem senão a matar, roubar e destruir. Mas se você continuar firme e forte, sem esmorecer as suas forças, confiando em quem te chamou e quem lhe outorgou as cartas e disse: vai e faça, então ele tem vida e vida em abundância para você. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero caminhar aqui já para o encerramento. Só que o inimigo é terrível, irmãos. Agora ele vai tentar através das calúnias inventar mentiras a seu respeito. Versículo 5 do capítulo 6. Então Sambalat e Tobias, da mesma maneira, pela quinta vez. Olha só, irmãos, pela quinta vez. O cão não desiste. Ele tenta de diversas formas. Desiste, irmão. A hora que ele vê que você está firmado na rocha, que com você não tem jeito, aí a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Resistiu o diabo, ele fugiu de uma... Ih, não tem jeito com ele. Esse é crente mesmo. Esse é esforçado mesmo. Enviou o seu moço com uma carta. E aí ele vai mandar uma carta para o rei. Vai fazer calúnias. Vai começar a difamar você na praça. Vai começar a inventar calúnias sobre você, sobre a sua pessoa. Talvez para pessoas que te queiram bem. Mas eu quero te dizer, aquele que precisa saber bem a seu respeito, ele sabe. Não são cartas, não são falácias que te desmoraliza diante dele, porque ele conhece a sua vida integralmente, e o nome dele é Jesus de Nazaré.
Senhor, fortalece a força dos teus filhos nessa tarde. Renova, Senhor Jesus Cristo, a força dos cansados. Aviva, Senhor meu Deus, para que eles não esmoreçam no meio dessas dificuldades. E o hora se foi. Por último, vamos lá, versículos 10 ao 13, capítulo 6. O livro é muito rico, nós temos que ir pulando. E entrando eu na casa de Semaías, deixa eu só, antes de ler aqui, irmãos, o inimigo, ele tenta de maneiras horríveis. Eu vou te dar um conselho aqui, para você fazer igual Neemias. No meio da sua obra, hoje eu disse para você que o tema desta reflexão é: esforça-te. Faça como eles, pega a espada na mão e a pá na outra. Trabalhe armado, mas trabalhe armado com a palavra de Deus. Ela vai fazer repelir o inimigo que tentar levantar contra a sua vida. Então, irmão, continua marchando, mas munido da palavra de Deus, da espada do Espírito. Não terá inimigo que será capaz de te parar. Veja, tentaram te matar, te caluniar, te difamar, te desfalecer, te enganar, o cansaço, agora desacreditar. Agora, irmãos, até contratar profeta. É o cão mesmo, pastor Elcio. Até contratar profeta, contrataram. E aí o profeta vem em armadilha. Eles estão contratando profeta para falar mal, para tentar te... É o cão esse negócio. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Deus dos céus continua sobre a sua vida. O Deus Todo-Poderoso continua velando por você. O Deus Todo-Poderoso continua velando pela sua família. O Deus Rei dos Reis continua guardando os seus negócios, os seus projetos. Nada vai te parar. Esforça-te. E eu concluo, irmãos, olha só, a obra era intensa, mas eles acabaram essa obra em 52 dias. Olha, recorde, tempo recorde. E eu vou lá para Crônicas, 2 Crônicas. Você conhece esse texto? Para nós encerrarmos aqui. Eu disse que era só um pensamento. 2 Crônicas, capítulo 15. Aleluia. Versículo 7 diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Aleluia. Porque a vossa obra tem uma recompensa. A recompensa não vem do Wesley, a recompensa não vem do pastor Paulo, a recompensa não vem do seu patrão, a recompensa não vem do seu amigo. É o Senhor dos Exércitos quem garante para você. Então somente esforça-te, não desista, não pare, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que ele tente de diversas maneiras fazer com que você pare, usando de estratégias e estratégias. Resista. Lembre-se, o escudo de broquel está contigo, a rocha está contigo. Então esforça-te. Não abaixe a cabeça. Não temas. Não tenhas medo. E agora,
Parafraseio as palavras do profeta Isaías: porque eu sou contigo, diz o Senhor. Vá em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista. Não desista. Eu vi nos testemunhos que nós ficamos acompanhando aqui, pessoas que tiveram a alegria de viver novamente. Não desista de viver. Não desista da sua vida, não desista dos seus familiares, não desista dos seus projetos. Levante a cabeça, em nome do Senhor Jesus.